Olá, estamos aqui em mais um episódio do Contar Pode, o primeiro episódio de 2025. E aí a gente recebe um convidado muito especial, diretamente do Rio de Janeiro, presencialmente em Aracaju, que é o Pedro Mendes, contador, especialista em Simples Nacional, fera em Simples Nacional, ele tem mentorias, eu já participei de uma mentoria dele ensinando o Simples Nacional. Ele já me deu uma aula sobre algumas especificidades... Quase não sai. Algumas peculiaridades sobre ISS no Simples Nacional. Então, assim, ele é fera mesmo, ele entende disso. Pedro, seja bem-vindo a Aracaju, primeiramente. Obrigado. E, em segundo lugar, ao Contar Pode. Eu lembro que você mandou uns parabéns para mim. Foi. Vamos relembrar que você disse que... Bota fica legal. Aí, assim, no ar. Acho que fica legal. É uma realização também, né? Isso é bem legal. Como eu sou feio, né? Muito pra cima, nada. muita saúde, muita paz, que o Papai do Céu te abençoe muito pra cima. E é isso, muita saúde, muita paz, que o Papai do Céu te abençoe, muito sucesso pra você aí, ó. Me chama aí pro podcast que eu tô doido pra participar presencial, tá? Gosto muito. Valeu, Ju. Um grande beijo, tchau, tchau, e aproveite o seu dia da melhor forma. Isso foi dia 7 de fevereiro, tem quase um ano. Ah, foi 7 de fevereiro? Foi. Seu aniversário, né? É. Mó legal. Diga aí. A gente fez o primeiro podcast online, né? Foi. Bem diferente, assim, tipo, vocês estavam aqui presencial e eu online. Falei, não, um dia eu vou lá, É vou verdade. fazer o seu podcast lá e tô aqui. As palavras têm poder, tá vendo? É você Quase aqui, um ano na minha depois, cidade. aproveitando a cidade, vindo aqui com você. Primeira coisa que eu falei, né? A gente conversou, pô, vem cá. Falei, não vou. Tô na correria, mas eu falei, ó, chega do aeroporto, vou direto pra lá, a gente faz o podcast, vamos realizar isso daí. Porque eu não poderia vir aqui na cidade e não vir participar aqui do podcast. Mal chegou, já veio né? direto pro Contar Pode. Fiz nada, nem conheço a cidade, Que nem nada, só fui prestígio. no hotel, voltei pra cá pra fazer. E depois tomar uma cervejinha pela cidade aí, que eu sei que tem Muito bastante bem. lugar, né? Vamos sim. E fico feliz aqui de estar aqui, compartilhar com vocês esse assunto aí que a Ju vai falar, o que a gente vai falar agora. Uhum. Mas sempre vai ter Simples Nacional no meio, porque eu gosto de falar sobre isso. CNPJ, que CNPJ é vida. Com certeza. E tô aí para compartilhar com vocês também Boa. esse pouco conhecimento que eu tenho aí sobre o Simples. Bem modesto ele. Tem que aprender. Então, Pedro, veja, a gente tá aí passando por vamos chamar de novela isso, essa Sim, história tá. do Pix, né? É uma novela isso, né? E aí, hoje o nosso tema é o Pix e os impactos nas empresas. Sim. Porque essa história do Pix, ele gerou um zum muito grande, né? Ao ponto de ser revogado a instrução normativa da Receita Federal, tal qual já existia desde 2015, a E-Financeira já existe, a gente Sim. sabe que as movimentações financeiras, elas são fiscalizadas, assim, pela Receita Federal, né? Eles já têm acesso. A gente sabe também que a Receita Federal tem acesso a muito mais coisa, né? O Decred, que é movimentação de cartão de crédito, tem a DIMOV, que são as movimentações financeiras. E cada vez mais ela vem cercando mesmo, né? Sim. Ao ponto de ter todo o acesso da nossa vida, digamos assim. Então, se você compra um imóvel, ele sabe. Se você movimenta seu cartão de crédito, movimenta sua conta. Se você abre um CNPJ, você recebe 10 mil ligações, não da Receita Federal, mas enfim, tô dando só, né? E aí, diante desse zum, veio essa instrução normativa, ela foi revogada e o que a gente tem que tirar como lição disso tudo, né? Tanto da instrução normativa como a revogação dela, mas existiu... Você concorda que fica um recado para os empreendedores com Sim. relação a tudo isso? Sim. Esse é um tema que a gente estava até conversando antes, é um pouco polêmico, né? E eu sempre fiz uma live ontem falando com meus alunos sobre isso, tem vídeo no YouTube, vou fazer outro vídeo também no meu canal focando um pouco sobre isso. Só que eu não gosto de comentar política. Eu acho que a política fica um pouco de lado, né? A gente tem que comentar um pouco mais a parte técnica. E a gente vendo tanto os contadores, como influencers, como políticos, falando sobre esse tema, e cada um tem uma vertente, né? Por exemplo, você pega a área política, cada um vai levar para o seu lado. E o que me entristece um pouco não, bastante, não é nem o político falar sobre isso, que aí a gente sabe como é a política,
Influencer, ele vai surfar sempre na onda do que está falando. Você via vários influencers falando sobre isso, o cara não tem noção do que ele está falando, mas era o hype, né? Ele estava falando sobre isso. O que me entristece são os contadores falando sobre o assunto de forma errada, né? Equivocada, porque muitos não estudam, não param para ler a legislação, a norma, não entendem o que é uma lei complementar e o que é uma instrução normativa, são coisas totalmente diferentes. Não entende que aquilo não é invenção, é só uma mudança de outras instruções que, como você acabou de falar, que já vem desde 2015, né? É uma ampliação. É uma ampliação. Na fiscalização. Ao mesmo tempo é uma ampliação e não é, porque aumenta, por exemplo, a quantidade de empresas que são obrigadas a enviar, só que ao mesmo tempo também aumenta o limite do envio. Se você pega a instrução de 2015, era quaisquer movimentação. Então, se tu movimentasse R$1, era movimentado. Só que em 2015 era outra realidade. Como eu falei com você, é movimentação de cheque. Só que hoje não existe mais cheque. Em 2015 não existiam instituições de fintech, de outras instituições. Então, o governo ele precisa mudar a legislação, como não é a primeira mudança. Se eu não me engano, essa era a 4ª mudança dessa instrução. Tá? Teve outros anos que foi mudando também. Então, a gente precisa entender sobre isso. E o contador ele tem que ler. Por exemplo, quando saiu isso daí, eu via um monte de aluno, um monte de contador postando. Só que a pessoa não entendia o que era. Eu falei, cara, hoje... eu não busco mais... Claro, a gente precisa de engajamento, tal, e conscientizar principalmente os contadores, quem me segue ali. Então, eu não posso falar sobre qualquer coisa antes de estudar. Então, eu esperei, fui lá dar uma olhada, por que estavam falando daquilo, o que a instrução tratava, tal, entender tudo para depois trazer a informação. E muito contador jogava aquilo e não sabia, né? Tanto que eu fiz a live ontem, bateu, sei lá, 80 pessoas ao vivo lá e a galera, caraca, eu não sabia que era isso. E aí, como eu estava no computador, eu consegui pegar, botei todas as leis e ia lendo as leis, a instrução, e falando cada ponto e traçando essa linha, né? Essa linha de tempo. De mudança, para a gente entender por que veio essa mudança. Por que é necessário ter essa mudança. E eu não levo para o âmbito político e nem se é certo ou não. Mas a pessoa que é mais pobre não deveria pagar imposto de renda. Eu concordo, mas isso não tem nada a ver com a instrução, né? E o ponto principal que a gente tem que ter noção é que existe uma lei de imposto de renda dizendo que se a pessoa hoje tem uma renda acima de 2 salários mínimos, ela tem que declarar. Se ela não declara, ela está cometendo um crime que ela está sonegando. Essa é a base. E como é que o governo ele vai fiscalizar? Ele tem que ver a movimentação financeira, como já é feito já desde sempre. Como é que eu vou dizer que você recebe ou não 2 salários mínimos de renda se eu não fiscalizo? Se eu não tenho base? Como é que eu vou fiscalizar? As instituições elas precisam enviar a informação para o governo. Isso não é quebra de sigilo. Em nenhum momento o governo repassa isso para os outros. É só a informação dele ali. Então, de fiscalizar. Então, precisa ter essa fiscalização, né? Então, se você recebe 15 mil e declara 15 mil, não vai mudar em nada essa instrução. Sim, né? sim. Então, a gente precisa ter essa ciência, precisa ter esse controle, porque muita gente, infelizmente, só negar se é legal ou não, se o Brasil paga muito imposto ou não. É outra coisa, é outra guerra que a gente deve brigar, não é essa guerra da instrução normativa. E que, inclusive, está sendo esquecida, né? Que está sendo esquecida. Todo mundo só pensando no PIX, e a reforma tributária está aí, tramitando. Isso, e aí que eu falo, você vê, assim, muitas pessoas se aproveitando disso para, em qualquer coisa, para ganhar seguidor, para ganhar não sei o que, like, ganhar voto, ganhar tudo. Por que não foi feito nada anteriormente? Porque nunca foi falado nada, nunca teve isso, né? Porque, por exemplo, essa fiscalização no PIX já acontece desde 2020. Aí, se você for ver, não é só o governo federal que tem as informações. Saiu um convênio da Confage em 2022, obrigando as instituições financeiras a mandarem movimentação bancária, inclusive do PIX, desde quando foi instituído, que é 2020. Então, todos os estados já tem as informações da movimentação. Os municípios ainda não, mas isso vai ser um passo para o município ir. E aí, muita gente achou que isso era inconstitucional. Em 2024, o STF julgou que era constitucional, que sim, os bancos, as instituições financeiras devem enviar as informações para os estados também. E aí, por exemplo, tem vídeos no meu canal do YouTube, eu botei um post esses dias no meu Instagram também, de um MEI lá do Ceará, que o Cefaz do Ceará é absurdo, eles lutam muito mesmo para pegar a sonegação.
E o que ele fez? Ele mandou o termo de notificação para o MEI, desenquadrando de forma retroativa, porque a pessoa tinha uma maquininha do cartão, pessoa física ou outra jurídica. E aí ela, sabendo do faturamento do MEI, que tem um limite de 81 mil, ela começou a utilizar o cartão de crédito, a maquininha pessoa física. A Cefaz pegou e mandou o termo mostrando o que você vendeu na pessoa jurídica e o que você utilizou sua conta pessoa física. Somou os dois, passou de 100 e poucos mil de faturamento, desenquadrou, né? A pessoa tinha que se explicar, né? Se explica aí. Sim. Só que não tem como, né? E aí desenquadrou o MEI de forma retroativa, ou seja, já acontece a fiscalização. Já acontece, Já verdade, sabe da nossa movimentação. Só que não tem braço suficiente para pegar todo mundo. Pô. Fica lá o alertinho, essa pessoa tá treta. Aí o fiscal chega, aqui eu vou ganhar 5 mil de multa, aqui eu vou ganhar 1 milhão, pô, vou nesse daqui. E esse aqui, só que a tecnologia, ela é exponencial, né? Vai aumentando muito rápido. Vai chegar um momento que o robô da Receita Federal vai pegar todo mundo sem precisar ter alguém para olhar. Sim. Entendeu? Bateu, deu inconsistência, já gera seu imposto lá e ponto. Pra você ter uma ideia, essa é a tendência. É um assunto que está rolando, né? Que em algumas os fiscais que a gente tem contato e conversa assim em palestra, lá na frente a gente não vai declarar, por exemplo, Simples Nacional, né? A gente hoje pega lá e faz a declaração, mesmo que seja automático, a gente tem que botar quanto a empresa faturou. A gente pega o faturamento do cliente e coloca lá, ou pega a nota e tal. Lá na frente não vai ter mais isso, não é um futuro muito longe, tá? É um futuro próximo. O cara vendeu, teve a movimentação bancária, já vai ser emitida a nota fiscal e o imposto já vai ser apurado de forma automática. A gente não vai lançar em lugar nenhum. O imposto vai ser automático. Entendi. Em tempo real. Em tempo real. Olha só a loucura. É verdade. Então, daqui a pouco vai pegar todo mundo que sonega. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção, porque o impacto foi muito grande. E, assim, levando um pouco para... Foi ruim para o governo, né? Porque ele voltou atrás de algo que ele colocou lá, mas, ao mesmo tempo, não foi tão difícil revogar, porque era algo que já existia, não foi criado. Sim. Beleza, essa norma não vai valer, mas a fiscalização ainda continua. E brevemente, quando passar a acalmar isso tudo, ele vai vir de novo com a norma, só que agora ele vai vir, pode ter certeza, com um marketing maior em cima disso, para tentar explicar para a população o que é. Porque normalmente o governo muda alguma coisa ou lança algo novo, não fala nada. E aí vem nós, contadores, de entender lá e ficar criando conteúdo na internet, tal. E o governo agora ele vai ter um cuidado maior quando ele vier de novo com essa instrução novamente mudando algumas coisas. Então, Entendi. é essa base que a gente precisa entender e que muita gente não entende e fica criando caos. Né? E aí, mais uma vez para ficar claro para todo mundo, não é algo que o pobre deve ou não pagar, se é o rico que deve pagar mais, se no Brasil é ruim, se a saúde é ruim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí são outras guerras que a gente deve brigar. Essa da instrução é uma coisa nada a ver com nada, entendeu? Não sei porque criaram esse burburinho todo. Que já existia, né? Que já existia e está existindo. Tipo, essa instrução não foi revogada, mas ainda está valendo. Que a gente tem que pagar imposto, todo mundo sabe também, né, Pedro? Entendeu? E aí que a gente estava falando. Quando aconteceu isso, pode pegar a maioria dos contadores e a gente ganha mais clientes. Por quê? A galera, na grande maioria, não estava preocupada se o governo ia fiscalizar ou não. A grande maioria estava preocupada porque sonega. Muitos sonegam. E aí ficou preocupado porque vendia, recebia mais de 5 mil, pessoa física, a empresa recebia mais de 15 e não declarava. E aí ficou com esse medo. Tanto que apareceu um monte de gente para fazer imposto de renda, um monte de gente para excluir do MEI para ir para o Simples Nacional, ou gente que é para abrir empresa. Apareceu. Você pega aí, eu converso com os contadores e alunos meus, um monte de gente conseguiu cliente. É verdade. Eu vi no Instagram o pessoal lá da sua terra comemorando. Sim. Vamos agradecer a Receita Federal. E não foi nem a Receita, foi os próprios influencers e os políticos divulgando. E aí acabou gerando esse medo da população, só que ninguém explica para a galera. E aí, por exemplo, já que ninguém entende nada, o que eu falar, eles vão levar que é verdade. Então, quem me segue, que eu falei aqui, isso que eu estou falando, quem achar que é mentira, é só pegar as instruções normativas e vai ver, que está lá escrito. Na live de ontem eu li, claro, os artigos
que falava sobre quem era obrigado, o que era obrigado a enviar. Entendi. Né? Só que eu não vou decorar de cabeça aqui, né? Não tem como. Bom, então assim, ok, foi revogado, mas a gente sabe que a fiscalização continua, então Sim. vamos partir do pressuposto de que a gente precisa trabalhar certo. Sim. E aí, levando em consideração, antes da revogação, aquelas dúvidas de todo mundo, né? Vamos ajudar a população que quer se ajudar, né? Que quer ser ajudado, na verdade. E aquele que quer regularizar a sua vida. Então, vamos começar algumas perguntas aqui. Você vai me ajudando a responder. Uma das dúvidas que chegaram para mim é o seguinte. Eu sou MEI, né? Eu movimento muito mais do que R$81 mil. Isso não é verdade, tá, gente? Eu não sou MEI. Isso é só uma pergunta aqui, um caso prático, né? Para Pedro responder. Sou MEI, faturo muito mais de R$81 mil. E aí, como é que eu fico? O que vai acontecer comigo, Pedro? Me ajude a entender. O governo, como a gente falou, já tem essa informação que o MEI já faturou mais que isso. Só que ele não tem um braço tão grande para conseguir pegar todo mundo. O correto, na lei, se o MEI ele fatura mais que 81 mil, né, se ele faturar mais que 81 mil, mas menos que 97.200 e pouco, né, 92.750, se eu não me engano, ele tem que migrar para o Simples Nacional a partir do ano seguinte. Por exemplo, saí em 2024, faturei 83 mil. Ou seja, passei de 81, mas não que 92.700 e pouco. Que são 20% a mais dos 81 mil. Eu sou excluído do MEI, tem que ir para o Simples Nacional, só que a partir de janeiro, ou seja, seria janeiro agora. Só que a gente pega muito caso que o MEI ele passa desse limite, fatura 100 mil, 200, já peguei caso que o MEI fatura 300 a 400 mil. Né? Nesse caso, o MEI ele é excluído de forma retroativa a janeiro, como apareceu vários casos aqui. Isso na lei. Só que na prática, quando vem muito MEI falando sobre isso, o governo ele não acaba pegando esses MEIs. Então, muita gente continua faturando alto e não é pego. Só que o governo ele tem 5 anos para pegar. Então, se eu extrapolei em 2024, pode ser que lá em 2029 ele veja essa movimentação de 2024 e possa excluir o MEI de forma retroativa. Sendo de forma retroativa, é como se 2024, né, estou dando exemplo do ano passado, ele não pudesse ser MEI, não era para ser MEI, é para ser simples, ia pagar todos os tributos de forma retroativa com multa e juros, além de todas as obrigações acessórias que deveriam ser feitas, aí vai ter multa e tal. Então, o problema vai ser muito grande, né? Ainda vou aumentar o problema. Eu peguei um caso desse, certo? E a pessoa, na verdade, emprestou o nome para o MEI. E ele só descobriu depois que ele tinha sido desenquadrado e tal. E, assim, a pessoa não tinha nem dinheiro e tal. E era um trabalhão, né? Porque tinha que fazer todas as movimentações para trás, recolher os impostos e tal. E aí, assim, às vezes a gente ajuda, mas também veja, né? Não, com certeza. Então, eu disse, amigos, tá complicado sua vida. Ele, é mesmo, Juliana, não tem como... Enfim, eu disse, amigo, eu tô muito atarefada, não dá pra pegar 0,800. E assim, além disso, ele não ia nem ter como pagar o imposto. Então, ele tava bem pepinado. E aí, eu vou aumentar o problema. Nesse caso, ele foi desenquadrado. Ele não iria pro presumido, porque ele não fez o pedido de não, deferimento então, o que acontece? Simples. Quando passa pelo faturamento, automaticamente ele vai para o Simples. Certo. Tá? Que é o desenquadramento do CIMEI que a gente fala. A única coisa que hoje está tirando do Simples Nacional é por débito. Sim. Aí entendeu? você vai para o presumido. Isso, porque o débito não é mais legislação para o CIMEI, é para o Simples. Só que todo MEI ele está dentro do Simples. Então, ter débito não pode ser do Simples. Já que o MEI está dentro do Simples, também não pode. Só que o governo nunca tinha cobrado isso. Só que como eles estão precisando de dinheiro e está aumentando a fiscalização, em 2023 começou isso. É outro problema grande também, porque veja, o MEI, o nome já diz, né? Microempreendedor individual, veja. Sim. E aí o governo vai lá, a pessoa estava devendo ICMS, aí foi desenquadrada na tora, aí vai para o presumido. Isso. Não busca alguém especializado, porque está acostumado no meio ali que ele mesmo se vira. Imagine quanta multa não está gerando ali. De imediato já DCTF Web, DCTF, expede contribuições, entendeu? Então, aí que vem a importância do contador e da contabilidade, né? Não só como uma parte técnica, mas a parte mais consultiva do negócio, né? Que, por exemplo, o MEI ele fomenta muito o Brasil, né? Se você for pegar as micro e pequenas empresas, elas têm um percentual muito grande no PIB brasileiro e são mais de 5% das empresas no Brasil. E a grande maioria é MEI, são mais de 16 milhões de MEIs abertos. Então,
gira muito o mercado como um todo, não só falo de tributação, porque paga a tributação baixa, mas o mercado como um todo, né? E o governo trata o MEI, tipo assim, tô nem aí, certo? E, ao mesmo tempo, é passado que o MEI não precisa de um contador. Uma coisa é não ser obrigado, por lei, ter uma contabilidade, outra é precisar. E aí o governo lança uma informação dessa de exclusão, só que ele não fala em lugar nenhum. Aí os MEIs são excluídos e não manda mais cartinha, não manda mais e-mail. Você é obrigado a ver na caixa postal do ECAC. Do ECAC. Domicílio tributário. E o MEI não tem nem noção que existe isso. Então, porque ele acessa diretamente no site. Ele vai lá e gera o DAS dele, né? DAS? Isso, e isso nunca não é informado para ECAC eles. Na vida dele. Isso não é informado para eles. E eles só vão saber se foram desenquadrados, excluídos do Simples, na verdade, quando chega em janeiro e vai emitir o DAS para pagar e vai dizer que não pode. Ou ele vai emitir uma nota, como eu já peguei ano passado, por exemplo. O cara ia emitir a nota, Pedro, preciso da nota 5 mil para ganhar o dinheiro. O cliente só me paga, ele não conseguia emitir a nota porque ele estava excluído do Simples e do MEI, né? Ou então, se ele vai gerar uma folha, ele tem um funcionário, vai gerar a folha e a folha tá travada, Juliana. O que aconteceu aqui? A folha ia ficar muito maior, entendeu? E é um monte de coisa que ele ia ter que pagar, entendeu? Fica muito maior a folha. E aí é bem complicado. Então, a importância de nós, contadores, estarmos nos divulgando sobre isso, a importância do contador entender e aprender sobre o assunto também. Então, por isso que eu dou aula sobre o MEI, porque muita gente acha que é simples e acaba fazendo besteira. Verdade. Não passa a informação correta para o cliente faz uma besteirinha, e aí? O contador como um todo que fica mal visto, né? Não é só aquele contador. Ah, mas a contabilidade fez para mim aqui, o contador não presta, não vou querer pagar outro e fica com essa ideia e acaba tendo esse problema, né? Então, assim, a fiscalização já existe, tem casos de governo pegando e tem casos que passa batido. O cara pode passar, sei lá, 10 anos nunca pegou, beleza, mas outro que às vezes fica um ano é pego. Entendeu? Então, assim, quem quer dormir de boa, botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, faz o certo. Que eu falei, é a regra do jogo. Quer montar o negócio, é isso, isso, isso. Se o Brasil é alto ou não, aí você escolhe. É muito alto, então vai montar empresa nos Estados Unidos, sei lá. Né? Mas aqui no Brasil é isso. Tem empresa que dá certo. É o que temos, né? É o que temos. Se eu moro aqui para montar um negócio é esse, beleza, você tem que escolher. Então, vou continuar de CLT. Entendeu? Não tem muito para onde fugir. De CLT também, né? Que depende de quando você ganha. Você vai para a alíquota de 27,5. Vai reter na fonte 27,5. Você não tem nem como falar com o patrão. Não retém, não. Já era. A gente sabe que na pessoa jurídica as alíquotas são bem menores, mas a gente sabe também que a gente tem outras obrigações a pagar, né? Sim. É uma TLFzinha que vem. Vamos lá, me ajude mais. Tem honorário. Tem muita coisa ali. A gente sabe que ações trabalhistas, ninguém está. Na hora da contratação. E o principal dor de cabeça, né? Assim, é bom, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso, né? Eu brinco que, eu trabalho de casa, eu consigo viajar e tudo mais, mas hoje eu tenho, além da responsabilidade, um trabalho muito maior do que quando eu era CLT de auxiliar de escritório. Eu ficava preso, beleza, mas saía sexta-feira, ia pra balada e passava sábado e domingo com cabeça zero. Hoje eu venho pra cá, eu até brinco que o contador revoltado fala, né? A gente não tira férias, né? Não viaja, a gente leva o computador pra passear, né? O computador tá na mochila. Então, a gente tá indo aqui, respondendo cliente, falando, vendo colaborador, que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? A gente precisa... Claro que às vezes a gente dá uma diminuída, mas ainda tá com a cabeça no escritório. A gente não consegue. Eu, particularmente, não consigo tirar a cabeça do meu escritório porque minha vida tá ali. Também não. Se der problema, para atender, eu tenho... Se der problema, o que eu vou fazer? É meu nome que tá em jogo, né? É o nosso nome que tá em jogo. Entendeu? Assim como qualquer negócio é a mesma coisa. Então, empreender não é fácil. No Brasil é mais difícil ainda. Então, por isso que é interessante a gente... O empresário está alinhado com um bom contador e, em contrapartida, o contador ele tem que se especializar em entender e estudar cada vez mais. A gente não pode ser um contador de rede social, no sentido de que o meu aprendizado é em rede social, vendo outros caras falarem qualquer coisa. Eu falo na rede social, lá falo, galera, vocês vão fazer meu treinamento, mas se quiser tirar mais dúvida, anda com a lei complementar. No caso de Simples, 123 lá, para vocês. Tô com dúvida, não sei se o que o Pedro tá falando é verdade. Lei complementar. Resolução 140 do CGSN. Não vai em blog. Não vai, o cara falou no Instagram, aquilo é verdade. Não tô dizendo que as pessoas que vão estar lá no Instagram, assim como eu sigo, Felipe Guerra, um monte de gente no Instagram e tal, eu sei que ele tem a possibilidade de ser real é muito maior do que qualquer outra pessoa,
mas mesmo assim eu vou lá na lei verificar. E eu falo, cara, a gente não vai fazer concurso público, precisa decorar a lei. Me perguntar para mim, eu que estudo e dou aula sobre isso, Pedro, o que fala o artigo 14 da lei? Não sei. Não tem necessidade, você tá a lei aqui, você bota e vê a lei. Pra que decorar? Entendeu? Só que você tem que entender. Esse é o ponto. Não é só pegar o que está na mídia, o que está na internet, né? Vamos checar se isso realmente está lá. Vamos checar. Mais ou menos isso. A gente tem uma responsabilidade muito grande, pô. Ah, mas eu tenho pouco seguidor, mas tem 100 pessoas te seguindo. Tem lá, tu botou teu perfil de escritório como contador, aquelas 100 pessoas ali estão te seguindo porque gostaram do teu conteúdo e levam como você, como um contador, e vão levar aquilo... Leva a sério, né? Vão levar aquilo como verdade. Então, se você bota uma informação que é errada, que vai trazer prejuízo para o cliente, ou que teu seguidor mesmo, precisa nem ser cliente, o impacto é muito grande, pô. Perde a credibilidade, né? Perde a credibilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala na rede social. Hoje, a viabilidade, as visualizações são muito grandes, né? É verdade. Então, um pontinho que você... Claro, todo mundo é passível de erro. Viu lá? Falei besteira? Opa, pessoal, foi mal. Falei besteira aqui, tal, não é assim. Mas, antes de postar qualquer coisa, vê aquilo se é verdade, o que é, tenta entender para depois você postar. Não fica na ânsia do clique. Da onda, né? Lançou, tu viu qualquer assunto, vou criar o conteúdo, tá? Quando tu vê, não é mentira aquilo. E aí, não é bem aquilo. É verdade. É complicado. Ô Pedro, falando ainda sobre o Pix, fiscalização Simples Nacional, cheguei na parte que você mais gosta. Digamos que eu tenho um CNPJ no Simples Nacional, ok, isso é verdade. E essa parte já não é verdade, tá, gente? E aí, digamos que fatura uma parte... 5 milhões. Isso é verdade também. Vamos jogar aqui, né? Vai que a palavra tem poder, né? Vamos jogar aqui para o universo prospectar isso aí. Digamos que eu declaro para a Receita Federal uma parte do meu faturamento, tá? Uma parte eu não declaro. Então, vou chutar aí em números. 20 mil eu declaro, mas eu tenho uma parte que eu recebo mais 20 mil e eu não declaro. Só que tô aí seguindo, né, o risco mesmo, eu sei, né? Vamos falar um pouco sobre esse risco que eu citei aqui como exemplo e que eu estou correndo. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente... Vou falar um pouco antes para o contador e depois na visão para o empresário, né, que não é contador. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte, qual é a base de cálculo do Simples Nacional, né? Muita gente se confunde que apura o Simples Nacional sobre as notas fiscais emitidas. Se você pegar a legislação, em nenhum momento fala apure o Simples Nacional de acordo com a nota fiscal. Você tem que apurar o Simples Nacional de acordo com a receita de prestação de serviço ou venda de circulação de mercadoria, né, da empresa. Então, por exemplo, se a empresa vendeu ou prestou o serviço, 10 mil, 30 mil, 40 mil, você tem que apurar o Simples Nacional sobre aquilo. A emissão da nota é uma obrigação acessória, que é obrigatória? Mas a não emissão não tira o fato de apurar o Simples. O cliente ele pode não emitir a nota, ele tá errado, tá errado. Mas a gente tem que apurar sobre o faturamento que ele teve, a receita que ele tem. Entendi. Ele vai ser punido pelo Estado ou município, dependendo se é serviço ou comércio, pela não emissão de nota. É um ponto. Mas o imposto, que é a obrigação principal, está apurado. Então, isso que a gente tem que ter atenção. Que às vezes, o cliente faturou 50, mas emitiu 30 de nota. Vou apurar sobre os 30 de nota? Não, vai apurar sobre os 50. Só que aí vem a parte da fiscalização. É mais fácil ele ser fiscalizado pelas notas emitidas do que ele ganhou pelo banco. Que, por mais que o governo tenha acesso à movimentação bancária dele, é mais difícil pegar essa movimentação. Mas mesmo assim pega, como o caso que eu falei aqui do MEI que foi excluído porque a Cefaz viu. Beleza. Então, o que acontece? Como o governo não tem essa facilidade ainda de fiscalizar esse cara, muitas das vezes emitindo só o que ele declarou, tá de boa. Uhum. E o que passa ali na conta e ele não declara, acaba passando. E o governo não pega. Só que, mais uma vez, o governo tem 5 anos para pegar e pode pegar. Se pegar, você vai ter que fazer tudo de forma retroativa, multa e juros e o imposto vai aumentar. Né? Uhum. E tem esse ponto. Então, o correto é declarar tudo que o cliente vende. Se tudo caiu na conta dele, é oriundo da prestação de serviço ou da venda de mercadoria, tem que declarar aquele valor. Nota fiscal é uma obrigação? Sim, mas é uma secundária. Tem que emitir a nota? Tem. Obrigado? Sim. Mas, se ele não emitiu, tem que apurar o Simples Nacional da mesma forma. Isso é para contador, porque muita contador
Ah, Pedro, meu cliente não emite notas, mas ele recebe independente. Vai falar para ele, ó, não emite nota errada, é crime, tal. Mas se você estiver apurando o imposto certinho, entendi, já diminui muito o problema. Já aconteceu casos de clientes, na época que eu trabalhava, né, de CLT, até da prefeitura mesmo, o cliente era uma escola, não emitia nota, mas apurava os impostos. O simples, no caso. Aí ele foi pegar uma certidão do ISS, não saiu. Aí foi lá na prefeitura e o fiscal viu que ele não emitia nota. A fiscal falou, ó, não vou te autuar, mas você tem 30 dias para emitir todas as notas de 2 anos. Eram 300 alunos. Eita. 2 anos de nota, porque você emitia e apurava o Simples Nacional de acordo com o seu faturamento. Então, o ISS está pago. O ISS está lá dentro da tá guia, dentro né? da prefeitura. Uhum. Só a nota que não tá. E aí tem a multinha lá da nota. Aquela inconsistência. Que isso é uma forma de fiscalizar, né? É, fiscalização. É a malha fiscal da Isso aí. prefeitura, né? Isso. Que fica vermelhinho lá no EBIS quando você recolhe a mais ou a menos, enfim, né? Quando não bate a emissão de nota Isso. com o que você declara, fica vermelhinho no EBIS aqui de Aracaju. Isso aí. Tem muita prefeitura que faz isso. Tem outras que são muito a Deus dará, né? Tem prefeitura lá no... Isso é, inclusive, motivo de exclusão do Simples Nacional. Sim. Tem prefeitura que, por exemplo, tu deve um Simples de 1 mês, ela tira o ISS de dentro do Simples e cobra por fora. E te exclui só por causa do ISS. É. Tem outros que passam batido. Normalmente, os estados, eles fazem uma cobrança maior, né? O estado, normalmente, ele tem... Aí você pega várias vezes o cara que vende na maquininha do cartão e apura o Simples Nacional e não emite nota. Aí bloqueia a inscrição estadual, e bloqueia de inscrição municipal e estadual, exclusão do Simples também. A fiscalização da Cefaz do Estado é muito mais rígida do que a Secretaria Municipal do município. Né? Isso. E tudo vai aumentando. Por exemplo, tem a nota fiscal nacional de serviço, né? Você já viu para o MEI, né? Daqui a um tempinho, as empresas do Simples vão entrar ali também. Então, vai tirar esse braço das prefeituras e vai para o governo, para o federal. Aí a fiscalização vai ficar mais fácil. Sim, porque ele já tem um sistema robusto para isso. Porque o federal, quando é município, ele precisa da informação dos municípios para... Que é outro sistema. Quando são sistemas separados, parece que dá bug, né? E muito sistema não se conecta, né? Com o estado, com o município, com o federal. Fugindo um pouco disso aí, dessa questão de Simples Nacional, mas mantendo esse assunto de sistema, né, que não se comunica, eu peguei uma situação hoje bem complexa e um absurdo isso da Receita Federal com o E-Social. Veja só, tá constando a empregada, né? Ela foi demitida e aí ela puxou lá o extrato dela do FGTS, tem vários meses em aberto, certo? E o empregador pagou tudo, só que pagou em atraso alguns meses. A sorte que a pessoa tinha todos os comprovantes. Sim. E aí você vai lá no ECAC e puxa todos os impostos pagos, certo? E você consegue visualizar todos os pagamentos. Então, a pessoa pagou pela conta corrente, né? Você gera lá todos os meses que estão pendentes. Maio, junho, julho, agosto. E gera o INSS, tudo consolidado de todos os meses, certo? Sim. Dentro do ECAC na conta corrente. Aí, essa informação, quando você paga consolidada, não vai para o E-Social. Então, as guias do E-Social estão todas em aberto. E a pessoa pagou, né? Aí no ECAC está constando os pagamentos, você consegue visualizar, você consegue até visualizar o pagamento certinho que a pessoa fez. Por exemplo, foram 6 meses, estou dando um exemplo. Aí a guia foi 1.709. Aí tem lá, 1.709, e ele destrincha para você. Mas só que em cima ele fala assim, isso aqui não serve como comprovante de pagamento. Quer dizer, a pessoa tem que ir no seu banco, baixar o comprovante de pagamento, abrir um requerimento, um processo, né, dentro do ECAC, juntar tudo para que o E-Social reconheça. Imagine. Que absurdo. Porque apesar de ser federal, os entes são diferentes responsáveis pelos recebimentos. Né? INSS é a Previdência, né? O governo federal. E o FGTS é a Caixa, né? Então, quando teve essa transição, teve muito erro, bug disso, né? Quando veio pro E-Social, FGTS também, muita gente pagava FGTS e não constava como pagamento na Caixa. A Caixa não via. Né? Então, aí, acontece. Você visualiza lá no E-Social as guias, né, em aberto, gera tudo, paga tudo de novo. E aí? Para onde vai essa duplicidade, Pedro? Com o tempo, vai melhorando tudo, né? O governo lança e tem muito bug, tem muito erro. Só que eles estão melhorando nisso, né? No sentido de
de aumentar a fiscalização e otimizar, evitar que tenha várias obrigações acessórias para se comunicar com o outro. Então é melhor, por exemplo, SPED. Foi invenção, trouxeram de fora para juntar um monte de declaração e tornar uma pouca única coisa ali, né? Então, e aí o próprio governo já tem todas as informações. E aí consegue, com aquilo, já linkar uma coisa com a outra de uma forma muito mais rápida, né? O E-Social, quando veio, cara, diminuiu muito as tretas, né? Como a gente fala lá no Rio de Janeiro, dessa parte previdenciária, assim, né? A parte trabalhista, né? Que antigamente as pessoas faziam muita, né? Hoje em dia não tem como. O cara, às vezes, tu pegava lá o cliente. Registra essa pessoa aqui. Beleza, vou botar para data de amanhã. Não, é que ele já está trabalhando há 4 meses. Faz aí o registro dele de retroativo há 4 meses. Agora não dá mais para fazer isso. Não dá mais, tem que ser dentro do mês. Então, muita coisinha ali, né? E o governo está trabalhando para isso, né? Claro, ele arrecada mais, tudo mais. Mas o futuro é isso. Vai chegar uma hora que a nota fiscal vai ser única para comércio e serviço ao mesmo tempo. Enfim, puxando sardinha para nosso lado, né, para nossa profissão, se não fosse um contador que entendesse, né? Porque eu fui fuçar tudo, eu tive que ir no ECAC, né? Sim. Então, a pessoa disse, Juliana, eu paguei isso aqui, tá aqui, ó, eu tenho... Porque só o comprovante não diz nada, né? O comprovante do banco não diz nada. Mas a guia, ele tinha guia. Então, a guia estava lá demonstrando. E aí você pega o comprovante com a guia, bate e tá aqui. Aí você vai lá no ECAC, busca e tá lá, detalhadozinho. Olha... É complicado. É complicado. Aí são coisas que a gente não aprende em curso. Não adianta, né? Eu tenho meus treinamentos... Tem um canal do YouTube que eu fico trazendo essas coisas do dia a dia, mas tem coisa que, cara, nem eu passei. E aí a gente tem que ter... Essa situação eu nunca passei, por exemplo. O empresário tem que ter esse feeling, entendeu? Tem coisa que, cara, não tem como. Aconteceu aqui agora e aí? Pá, tem que tentar matutar. É claro que a gente com uma experiência, a gente às vezes tem deve ser isso aqui. Aí você vai, encurta algum caminho ali, mas... Na hora que, pra você ter ideia, viu? Na hora que ele me mandou, eu gelei. Eu disse, meu Deus. Porque quem gerou lá no ECAC, na conta corrente, fui eu. Gerei errado. Meu Deus, era assim, meu computador. Na hora, né? Antes da gente entender o que é. Porque assim, o cara me mostrou. Tá aqui, Juliana. Tá constando. Eu disse, meu Deus. Até a gente fica em situação complicada. Eu disse, meu Deus, capaz de achar que, né? Mandei um... Né? Enfim, tá achando que tá na minha conta? Sei lá. Mas, enfim, é isso. Aí depois eu me tranquilizei, mostrei tudo. Olha, tá aqui, isso aqui, eu vou abrir um requerimento, eu vou abrir um processo. Mas veja que furdunço isso. Sim. Né? Tanto para mim, quanto contadora que gerei, né, dentro do ECAC dele, na conta corrente. Tanto para ele, para explicar ao empregado dele, né, que está questionando. Imagine que isso pode dar uma ação trabalhista. Sim. Né? O empregado vai dizer, não está pago aqui. Juliana, eu paguei. Mas é sobre isso. Infelizmente, a gente lida ainda com essas situações, né? Que a Receita Federal, de vez em quando, dá esse bug aí. Eu não sei se isso é normal. É a primeira vez que eu pego isso. Deve ser. E a gente sabe que é normal, né? De vez em quando dá esse bug, né? Em sistema, tudo pode acontecer. Já aconteceu de eu pagar guias e não constar a guia paga lá. Até no simples mesmo. Mais uma vez, né? Fica aí a dica, controlar. Se você tiver o controle do seu financeiro, eu tenho certeza que você não vai sofrer com isso. Concorda, Pedro? Sim, concordo. Isso serve para a pessoa física, para a pessoa jurídica. A gente está passando por um momento em que... essa questão, né, do PIX, se fiscaliza, se não fiscaliza, mas que vocês tomem isso como um recado, que a partir de hoje comece a controlar a empresa de vocês. O financeiro, ele se brincar, ele é mais importante do que a contabilidade. Não estou, né, óbvio que eu vou defender a contabilidade, mas veja, se você tiver um financeiro bem estruturado, sua contabilidade vai ser bem estruturada, né? Concordo. E um sistema onde você possa controlar tudo. De repente, você faz aporte de capital, adiantamento de aporte de capital. Então, tudo isso tem que estar bem controlado no seu financeiro. Para no dia que uma fiscalização bater, uma malha fiscal, seja lá quem for que bater na sua porta para buscar informação, você tem tudo detalhado, né? Sim. E é importante, assim, se você ganha, né? Quem estava com medo, que a gente estava falando, né? Que a grande, não vou dizer a grande maioria, mas pelo menos de que eu vi e observei,
A grande maioria que estava com medo sobre dessa fiscalização que dizem que é nova, né? Não era por o medo do governo em saber as minhas coisas. É o medo de que eu estava fazendo errado e agora vai me pegar. Cara, o que parece, Pedro, eu gasto 15 mil no cartão, agora eu vou ter que pagar e tal. Eu falei, cara, se você gasta 15 mil todos os meses e não declara nada para a Receita, de que você tem renda, a Receita entende que você recebe menos que 2 salários. Então, se você recebe menos que 2 salários, como é que você vai comprovar que você paga 15 mil todos os meses? Se você falar e mostrar que quem paga o seu cartão é sua mãe, show de bola. Sim. Mostra lá, tá vendo aqui, ó, todo mês minha mãe que paga, ela faz a transferência para mim de 15 mil, minha mãe ganha 30, ela declara o dela, não vai ter problema nenhum. Agora, se você não conseguir comprovar, o governo vai entender que você fatura mais. Você respondeu aí a dúvida de muita gente. Muita gente tem esses cartões de crédito que o banco vai lhe dando o limite, Sim. né? O limite é o céu, né? Se você pagar certo, ele vai lhe dando, vai lhe dando. Então, você respondeu uma pergunta que é a dúvida de muita gente sobre essa questão de que, olha, eu empresto meu cartão para a família toda. Não tem problema, mas você tem isso guardado? Tenha o controle de tudo. Se você tiver o controle, não tem por que temer, né, Pedro? Se o pessoal faz a transferência para sua conta, é só pegar o extrato. Vai mostrar lá que todo mundo está transferindo aqui, da família e tal. Mas se você não tá tiver tranquilo. o controle, o que pode acontecer? Aí pode ter problema. Só que entendam também outra coisa. O governo, quando ele pega alguma coisa que você está, entre aspas, sonegando, ele não diz de cara que você está sonegando. Ele pede para você se explicar. Então, toda a notificação que ele manda, ele te dá um prazo, 30 dias, 15 dias. Ó, a gente viu isso aqui, essa movimentação estranha, se explique o que é. Né? E você, se estivesse fazendo de forma correta, você vai, não, ó, o governo realmente, mas é isso aqui, é meu pai que me deu, tal. Show, acabou. Agora, se não tiver para onde responder, beleza. Ele vai lá... sofrer as penalizações. Se e você aí, não se dependendo explicar... do que for... Pode ser até criminal. O que você movimenta, ele pode encarar como faturamento, se você não tiver justificativa. E aí você vai pagar um imposto em cima daquilo que, né? Sim. Que não é faturamento. Bom, né? Se é ou não, quem vai saber é você. Hoje uma coisa engraçada, que eu levo isso para mim até hoje, né? Antes, eu saí da Marinha, né? Eu era militar, concursado, meu objetivo era para contabilidade, mas não era para ser empresário. Eu nunca imaginei ser empresário ou trabalhar no escritório. Eu tinha o objetivo de fazer concurso público. Como eu era servidor público, eu queria sair daquilo, mas para outro serviço público, né? Eu trabalhei de auxiliar e estava estudando para fazer auditor fiscal, né? Da Receita Federal. Só que, cara, muito difícil, é muita matéria, o cara tributário... Falei, não quero isso pra minha vida, não. Mas aí tinha um professor lá que ele era auditor, né? E já trabalhava vários tempos lá, ele explicando tal. Aí uma coisa ele falou. Ele falou, cara, a Receita Federal, a princípio, ela não quer saber se a renda que tu ganha é de drogas, se é de tráfico. Você tem que declarar, quer que você declare. Se tu ganha 100 mil por mês, ela não quer saber de onde vem. Ela quer saber que você está declarando 100 mil e pagando imposto de renda. É claro, se eu observar que está tendo alguma treta, a Polícia Federal vai autuar e tal. Mas a Receita, ela quer de onde vem. Tanto que, por exemplo, até uma brincadeira, mas é verdade, né? O Al Capone foi pego por sonegar imposto, não foi porque ele vendia coisa errada e tal, né? Então, assim, se você ganha a sua graninha lá, declara pro governo. Não estou dizendo que é oriundo de ilícito, né? Mas, pô, sou autônomo, tal. E aí, dependendo do valor, fala com o contador, que muitas das vezes é melhor abrir um MEI, que aí você vai pagar 70 e poucos, 80 reais da guia ali, e pode faturar 6.750, né? Tá regular, não vai ter problema nenhum. Faturou mais um pouco, abre uma empresa do Simples, já bota no planejamento, conversa com o contador, precifica o produto, serviço, bota uma margem de lucro, então você vai vender o produto com um imposto já pago. O empresário tem que entender que quem paga o imposto de verdade, se fizer o cálculo certo, é o consumidor final. Assim como a gente vai comprar no supermercado, a gente paga o imposto para as empresas, o nosso produto e serviço também a gente repassa para o consumidor final. Então, a gente precisa ter essa noção, andar em dia. Eu sei que no Brasil é tudo muito complicado, o imposto é alto, a gente recebe pouco, tal, pobreza, ok. Mas a gente evita problema, né? É verdade. Evita problema. Isso impacta em muita gente, né? Empresa, pessoa física e tudo mais. Mas ganhou 2 salários mínimos para cima, tem que declarar. Ou abre o MEI, ou empresa, sei lá. Para aqueles que... vou dar um exemplo. Para aqueles que rodam de Uber, né? Como sua renda extra, o que você orienta para eles? Eu oriento, dependendo do faturamento, abre empresa. Né? Se ganha mais 2 salários mínimos, abre empresa. Até porque se ele pegar essa renda que ele roda de Uber e colocar na pessoa física, ele vai somar ali
pode subir a alíquota, né? E essa fiscalização, essa movimentação, essa fiscalização é uma fiscalização mesmo que o governo tem, não é de uma movimentação, né? Do montante. É do todo. E não só do recebimento, é do pagamento também. Então as pessoas, só vai ver quanto eu faturo. Não, quero saber quanto tu gasta também. Porque um bate ao outro. É uma movimentação, né? Porque, por exemplo, por que precisa dessa informação? Porque, por exemplo, você pode estar... que acontece muito, o cara que sonega, ou um cara que pratica um tipo de crime, ele recebe as coisas em dinheiro. Né? Sonegação muito em dinheiro, porque o governo não consegue entender, não consegue pegar, rastrear o dinheiro ali. Mas se ele tem a sua movimentação que você paga também, ele consegue te pegar. Porque, como eu falei, se você não tem uma renda declarada, não tem entrada na sua conta, mas tem saída, o governo... Sim, não tem lastro, né? Toda hora tendo pagamento aqui no seu cartão de crédito, ou sei lá, em qualquer tipo de coisa, e não tem entrada. Me explique como você compra uma casa, um carro. E para vocês terem uma ideia, a Receita Federal, ela fiscaliza as redes sociais, pô. Então, se você que sonega e está toda hora viajando, por exemplo, a Receita sabe que eu estou aqui, ó. Mas está declarado lá, tem empresa, está tudo declarado. Então, mas, por exemplo, tem gente que tem casa gigante, carro, e não tem a renda suficiente para comprar aquele tipo de coisa, né? Declarada. Aí tem problema. Você vai vários casos aí, Deolane, um monte de gente aí foi pego com movimentação bancária. E é fácil pegar isso pelo patrimônio descoberto, né? Também. Você vai na sua declaração de imposto de renda, você tem um patrimônio, né, de 1 milhão e você não tem renda compatível para isso. E aí fica o patrimônio a descoberto. Cara, isso aí é bom tu trazer, até bom para contador que agora vai vir a época de imposto de renda. E aí muita gente nova, né, quer começar a prestar serviço aqui, mais uma vez, não estuda. E aí vai fazer o imposto de renda do cara, faz, puf. Só que não analisa a declaração anterior, variação patrimonial. E aí, é claro, você não tem culpa do cliente sonegar. Sim. Mas você pode alertar o cara, ó, vai dar M, porque sua variação patrimonial foi de 500 mil. Só que sua renda não aumentou 500 mil. De onde que você tirou 500 mil para aumentar seu patrimônio? Isso. Aí isso é fácil. A Receita Federal pega você fácil. E você não sabe por que ela chegou, né? E aí as pessoas... E aí chega lá no seu ECAC, Sim. né? A divergência, a incompatibilidade, patrimônio descoberto. São as cartinhas assim desse jeito. Que aí é mais complicado para você se explicar, né? Para a Receita Federal. Então o ideal é ser um pouco... mais transparente, né? Sim. Com seus rendimentos. E aí, Ju, vem um ponto... Nota que a gente está falando nem é de Pix, né? Mas vem um ponto lá do começo que a gente está falando desse burburinho que criou, que as pessoas... mas o governo sabe que pela essa instrução, vai saber o que eu faço com o movimento. A gente já falou lá no começo que verifica toda a nossa movimentação bancária. Só que a gente já entrou, que o governo fiscaliza a nossa rede social. A gente já... Outro ponto aqui, se você compra um carro, o governo já sabe que o Detran passa. Se você compra uma casa, o governo já sabe que os cartórios são obrigados a enviar. Sim. Ou seja... Tá tudo interligado. Tudo interligado. O governo já sabe tudo. E não só o governo. Fintech, empresas, os golpistas, porque você abre um CNPJ que aparece... De gente ligando, coisa não é de brincadeira, golpe, de onde que não. encontra? De onde que encontra os dados? De onde que pega o CNPJ? Né? Então, assim, a gente precisa ter ciência que a gente... Se a gente vai falar aqui, ó, de, sei lá, falar sobre geladeira. Ju, eu quero comprar uma geladeira, porque eu preciso de uma geladeira, a geladeira lá de casa está muito velha, eu vi uma geladeira tecnológica. Daqui a pouco, quando eu vou pegar o celular, vai aparecer um anúncio de geladeira. Isso mesmo. Você falou um negócio sobre abertura de empresa. Quando você abre um CNPJ, o que tem de gente que liga para certificado digital, empréstimo... Tom, já viu? Do Tom? Maquininha Tom. Eu sou da maquininha Tom. Que é uma máquina que faz seu serviço, pô. Empréstimo, certificado digital, marcas e patentes. Vamos registrar sua marca. Não, fora abertura os golpes. de conta também. Fora os golpes. Fora os golpes. Que vem lá, você não registrou sua marca. Eu já paga aviso aqui logo, olha, você vai receber muita ligação. Agora eu vi um, né, que eu até mostrei para meus clientes. Eles mandam a guia do Simples. Só que eles mandaram para o meu cliente e o cliente, ele era MEI, se eu não me engano, era MEI, mandaram a guia do Simples ou era ao contrário, mandaram a guia como se fosse MEI
e cobrando simples. Falei, não, tá vendo? Mandaram até errado aqui, você não é isso. Isso é outra coisa. Até né? isso, a pessoa tem que ver qual é o layout da Receita Federal, porque eu também já peguei casos de gente que estava com seu MEI todo em aberto e ele disse, eu pagava, tá Sim. aqui o pagamento, mas ele estava pagando uma outra guia. Que alguém mandou para ele. Eu até escaneei o QR Code que tem lá, como se fosse para pagar, né? Pra ver o que era. Aí tinha uma empresa lá, nada a ver lá. Quando você vai... Eu já fiz isso também, eu aparece. printei e fiz os conteúdos lá, né? Falei, tá vendo aqui, ó. Até Observem. o imposto... Até esse zoom do Pix gerou o imposto fake, né? O imposto do Pix, muita gente caiu no golpe e já pagou. Sem nem saber, achando que a Receita Federal... A Receita Federal nem tinha montado ainda como ele ia, assim, né? Autuar, e as pessoas já estavam pagando o imposto. Mas por quê? Porque isso que eu tô te falando, no começo, né, da conversa aqui, a gente estava falando, a galera levava isso para um lado político. E qual era o lado político principal que eles estavam nisso? Sobre saber da sua vida e taxar o Pix. Esse era a base, né? Para criar esse burburinho. E aí... Se vai ter taxação ou não, é outra coisa. Se lá por enquanto não é taxado, se lá na frente vai ter ou não, é outra coisa. Mas a instrução não trazia a taxação. E aí, como veio isso falando de taxação, muita gente já achando que já estava valendo a taxação, muita gente saiu pagando. Você movimentou tanto, tem que pagar aqui de todas as movimentações do mês passado. Que a arrecadação ela ia aumentar, porque as pessoas iam procurar, né, resolver suas vidas. A gente sabe, mas daí ia ser o imposto do Pix é outra coisa. O imposto, ele é com relação ao que já deveria ter sido, digamos assim, né? Mas se não tivesse esse burburinho, esse hype todo, ninguém ia saber que aumentou. Ninguém ia saber que, na verdade, mudou a norma. Ninguém ia saber. Muito mal o contador que ia ler, que também muitos dele nem sabiam que existia essa norma. Muitos vão passar batido, ninguém ia saber de nada. Ninguém ia saber de nada. Todo mundo ia continuar sendo controlado sem saber. Não ia mudar nada na vida de ninguém. Mas a partir desse momento, o negócio foi tão gigante que pessoas caíram em golpe. Que sempre tem os oportunistas ali, né? Para se aproveitar da situação. Como eu falei, todo hype que vem, todo mundo leva para o seu. Quem é golpista vai levar se beneficiar. Quem é influencer vai se beneficiar. Cara, que eu via de ex-BBB, gente criando de YouTube que falava sobre filme. Galera falando sobre Pix, pô. É uma parada absurda. É verdade. Entendeu? Então, é complicado. E ninguém entendia a parte técnica. Ninguém falava da parte técnica, né? Ô Pedro, eu adoro um CNPJ, né? Eu tenho até uma tatuagem, acho que a blusa não vai conseguir chegar aqui, mas eu tatuei aqui, CNPJ Sério? é vida. E aí, falando sobre CNPJ, vamos pensar aquelas pessoas que têm rendas extras, né? Você concorda que um CNPJ é muito melhor para você regularizar a sua vida do que você botar na pessoa física? Sim. Quem ganha? Aqui. Olha aí, ó. Se você ganha já mais de 2 salários mínimos, já tem que pensar em abrir empresa. Eu tenho um CNPJ e tenho uma renda por fora. Pô, é melhor juntar, dependendo do caso. E aí a gente tem o Simples Nacional, né? Que traz isso numa guia única e que a pessoa, né, acaba formalizando o seu negócio. Vai no contador que entenda, preferencialmente. Procure um contador como se fosse um médico. Na seguinte forma, tô com dor de cabeça, sei lá, tô com problema no coração. Qual tipo de médico você vai procurar? Que seja especialista. Cardiologista. Né? Se eu tenho uma empresa de comércio, eu vou procurar um contador que seja especializado na área de comércio, porque querendo ou não, a contabilidade é muito ampla, o mercado é muito amplo, né? A contabilidade ela acaba sendo a mesma para todo mundo, a contabilidade em si, contabilidade balanço, matéria DME, mesmo, contabilidade, né? Sim. É a mesma, né? Só que o contador ele traz mais que isso para a empresa, né? Ele traz essa parte mais consultiva do negócio, do mercado. Então, quando você procura um contador que entende do seu mercado, ele te traz muito mais coisa. Por exemplo, lá no nosso escritório, a gente é segmentado no infoprodutor, né? Na galera que e olha, nem é mercado digital, porque o mercado digital tem um monte de coisa. Então, a gente foca mais no infoprodutor mesmo, o cara que é um expert, o cara que é um produtor, que tem um produto, uma aula e vende ali, né? E quando ele vem pra gente lá, a gente
não traz para ele só a contabilidade, não é só a apuração do Simples, não é só a redução tributária. A gente traz tudo que ele precisa. Estratégias de venda, precificação, qual plataforma, qual não sei o quê, qual estratégia que ele pode aplicar para vender, qual tipo de lançamento ele é melhor para fazer ou não, porque eu estou envolvido nesse mundo, né? A gente estuda sobre isso, a gente palestra, a gente faz tudo. Então, eu sei, claro, não sou o melhor, porque não faturo igual a todo mundo, mas eu entendo a base. Anúncio, onde faz, qual que é o melhor, tal. E eu trago tudo isso para o cliente, né? Se ele precisar, né? Claro. Então, assim, é um diferencial muito grande daquele contador que não entende. Então, muitos clientes vêm de outro contador para a gente. Sim. Por causa disso. Não é porque o contador é ruim, é porque o contador não entende. Assim como eu não atendo comércio. Se vier um e-commerce para mim, eu fujo. Já peguei, eu não quero. Eu prefiro repassar, porque eu não entendo, eu não quero estudar aquilo. Porque eu não vou focar nesse atendimento. Eu vou parar para estudar, perder tempo para pegar 1, 2 clientes, eu não quero. Eu prefiro passar e pegar o cliente que eu quero atender. Sim. Né? Então, assim, é interessante fazer esse planejamento, alinhar. E é o que eu falo. O Simples Nacional é melhor, o MEI é melhor, não existe isso. Ele é melhor para aquela empresa naquele momento. Mas, de repente, para aquela outra empresa que é o mesmo segmento, mas um estado diferente, não é legal. Então, a gente precisa fazer um planejamento. Tem que ter uma análise, né? O Simples Nacional é o melhor? Não sei. Pode ser que não seja. Faça um planejamento. Analisa aquele cliente. Vê se realmente vale a pena abrir empresa ou não vale. E outro ponto. Contadores. A gente não faz o serviço de contabilidade para a gente. A gente faz para o cliente. Por exemplo, é minha visão, né? E isso é meu, eu trago de mim. Às vezes vem um cliente que ele vem lá, Pedro, eu quero abrir uma empresa do Simples. Aí eu falei, beleza, vamos marcar uma reunião para eu entender melhor o seu negócio. Faço muito isso. Eu marco uma reunião para entender, ele me explica o que ele está pensando, a ideia que ele tem na cabeça, para eu trazer, falar para ele, essa atividade não pode, aquela outra pode, é melhor fazer assim, abre em casa, sei lá. Vou trazer as possibilidades para ele. E nessa conversa, eu entendo que ele me passa que ele viu na internet, viu que para ele era melhor abrir um MEI, um Simples Nacional, porque ele já vai faturar, sei lá, R$7 mil, R$8 mil, e no meio ele não pode, porque é 6.750, vamos dizer assim. Né? Então, eu quero abrir uma empresa do Simples. Muitos contadores, eu não vou julgar, mas já julgando, eles já iam abrir empresa do Simples, porque Simples Nacional eu vou cobrar uma mensalidade, Sim. já vou ter aquele cliente ali, e já que o cliente dizendo que quer abrir uma empresa do Simples, ele vai abrir uma empresa do Simples. Eu não faço assim. Falei, cara, o MEI não existe limite mensal, existe um limite anual. Se você vai faturar 7, 8 mil, tua atividade pode ser MEI. O que eu aconselho? A gente abre o MEI para você, vamos controlar esse limite de faturamento. Quando migrar, quando estiver chegando, já fiz isso, o cliente ia faturar 10 mil, sei lá, uma coisa assim, alguma coisa do tipo. Que a gente conseguiu manter ele dentro do MEI por 5 meses. Então, foram 5 meses de economia para o cliente. É legal isso, é um fôlego. É para quem está iniciando, né? É para isso que serve o MEI. É para quem está iniciando. Aí eu falei, vamos manter, virou 5 meses. Falei, vamos controlar. Tal, Pedro, mês que vem já deu ruim. Então, beleza, agora vamos ligar para o Simples Nacional, vou te cobrar isso aqui, tal. Né? E o cliente fecha com a gente, porque é reciprocidade, né? Eu trouxe algo bom para ele. Eu falei, você vai deixar de me pagar? Beleza, mas eu quero o melhor para o seu negócio. Então, o melhor para o seu negócio, fazendo um planejamento tributário, é você abrir um MEI. E, às vezes, o cara até te paga para você manter ali, como me pagam também. Só que vai ser um valor menor que do Simples. Só que ele me paga para ter essa consultoria. Fala, quiser, a gente mantém essa consultoria para a gente ficar fazendo esse controle. Aí vamos dizer que, cobrei R$250, no Simples poderia cobrar 600. Beleza, mas eu fiz o melhor para ele. E aí ele deixou de pagar, sei lá, a alíquota de 6%, tá pagando uma guia fixa de 70 e pouco. Então, a gente presta o melhor para o cliente, né? Então, vários casos, como, por exemplo, a apuração de receita pelo Simples no regime de caixa, aplicar o fator R. Porque não faz, porque dá muito trabalho. Mas, cara, não é para gente. É para o cliente. Se dá mais trabalho, o que você tem que fazer? Eu fico brincando até nas palestras. Responda. Aí a pessoa, tem que cobrar mais. Então, por que vocês não fazem? Porque não sei. Então, já é outra forma. Você não sabe cobrar. Se dá mais trabalho, a gente cobra mais. Se dá menos, de repente você consegue diminuir um pouco os honorários ali, dependendo do cliente.
Legal isso que você falou do regime de caixa, né? Às vezes, vou dar um exemplo. Um cliente que trabalha com licitação, que trabalha com governo, né? E recebe bem depois. E aí ele tem que pagar seu imposto, tem que desembolsar aquele dinheiro. Tá? Sem ter. Então, por que não muda para o regime de caixa? Porque eu não quero passar meu faturamento, não quero passar meu extrato para o contador. Porra! Não, mas na verdade, não é nem um cliente que vai dizer que ele não quer isso. É o contador que não passa a informação. O cliente nem sabe dessa nem possibilidade. Sabe, é verdade. Entendeu? Mas dá muito trabalho, ou o cara tem um problema financeiro. Ótimo que ele tem um problema financeiro. Que aí você mostra os benefícios que ele vai ter, você ainda vende um BPO financeiro, é só que doideira. E o contador não desperta para isso. Não pensa nisso. Só pensa que vai me dar mais trabalho, o cara vai me pagar a mesma coisa. Se oferta, tem isso. Só que para isso eu te cobro isso, R$100 a mais, que seja. R$50 a mais você está cobrando mais. Pedro, eu não quero. Pô, infelizmente eu não consigo. Por quê? Porque me dá muito trabalho, eu preciso fazer isso aqui, vai me gerar uma demanda maior, por isso que eu cobro mais. Só que você vai ter um benefício. Se não fizer, você não vai ter esse benefício. Eu vou contar um caso aqui de um cliente que eu peguei em outubro. Pedro, o cliente estava todo empipinado no presumido. Todo. E eu achei que o caso dele era caso perdido. De tanto débito, de tanto parcelamento, de tanta coisa atrasada que estava. E eu fui lá resolvendo um pouquinho de cada vez. E eu ia pessoalmente lá e tal, conversando com ele. Fulano, tem que pagar isso aqui. Fulano, tem que pagar isso aqui. E, enfim, quando foi agora, no início de janeiro, que ele foi deferido para o Simples Nacional. Acho que ele tinha uns 5 anos que tinha sido desenquadrado. Caraca. E eu fiquei tão feliz, que parecia que era meu CNPJ. Mas assim que tem que ser, entendeu? É legal. E eu achava que era um caso perdido. E, enfim, eu fico feliz quando alguma coisa assim, desse tipo, que eu digo, é possível, né, a gente cuidar de um CNPJ, mas precisa realmente a gente cuidar do CNPJ. Sim. Se você está dentro de um regime que você sabe que tem que pagar seus impostos em dias, por que você não paga? Tem que ser prioridade. Sim. Você está dentro de um regime incentivado. Sim. Né? E aí, para fechar com chave de ouro, hoje eu recebi a notícia do meu sócio, que ele disse: Juliana Aracaju tá de parabéns, todos os clientes estão no Simples Nacional. Eu fiquei tão feliz com isso. Por quê? Ele tem outros estados, né, ali, junto da operação dele, e ele tá lá quebrando cabeça, e eu tô aqui comemorando que todos os meus clientes, graças a Deus. Mas por quê? Eu cuidei de todos dele. Não tô falando que ele não cuidou dos outros. Tô dizendo assim, que eu cuidei juntamente com os empresários. Sim. Atuei antes. Olha, tem isso de parcelamento. Então, assim, eles têm os datas de cortes dele, que é até novembro, se eu não me engano. Eu fui na prefeitura e a prefeitura me falou: a gente manda os débitos até novembro. Então, como eu cuidei disso dezembro todo, deu certo. Sim. Então, aí o que acontece? Tem casos, que foi casos que eu peguei, que, por exemplo, de débito, eles têm um período que eles mandam o termo de exclusão do Simples Nacional, o governo federal, né? Só que tem município e estado que exclui depois. Porque não tem épocas de exclusão. Aí vai depender do estado, só... Para facilitar o meu dia a dia aqui, eu só vou analisar se o cara está devendo até X. Tem outros que estão nem aí e vão até dezembro. Entendi. Então, a gente tem que ficar atento sempre, né, a tudo ali do cliente. Porque teve um cliente nosso que ele não recebeu o termo de exclusão de débito, mas recebeu um termo de exclusão em dezembro, porque estava devendo alguma coisa na prefeitura, que não era dentro do Simples, não era ISS, era outro TLF. Está excluindo também. Entendeu? Aí teve um que foi excluído porque estava devendo IPVA. Aí... O que tem a ver, né, o IPVA? Não, né? porque o nome do... porque é qualquer débito. Qualquer débito da PJ. Da PJ. Eu achei que Qualquer era... débito federal, municipal, estadual... Eu achei que era ICMS, tudo que estivesse dentro da empresa, não. Né? IPVA, já não sabia. IPVA, o carro tá no nome da empresa, é débito. Débito vai também na lista. Nossa! Se o cara tiver imóvel, está devendo PTU, vai ser excluído também. Não necessariamente vai, né? Mas é motivo de exclusão. Então, não tem débitos exclusivos. Fala lá, débito municipal, federal, estadual e previdenciário. Entendeu? Então, tem que ter muito cuidado, né? E uma coisa que a gente precisa, que é um empresário contábil, né? A gente precisa entender o próximo, entender o cliente. A gente precisa
nos colocar no lugar do cliente. Eu estava até lendo um livro aí, Como Influenciar Amigo e Fazer Pessoas, só que eu estou atualizando, né? Porque eu já li ele e agora fizeram um novo, entre aspas, dentro do mundo das redes sociais, né? E é muito disso, a gente julga o cliente, mas a gente não para entender o cliente. Por que ele está devendo? Acho que ele só deve, mas por quê? Por que ele está assim? Por que ele não tem um controle financeiro? Né? Aí você pega um monte de contador que não consegue montar um negócio, eu monto e dá errado. E a gente está envolvido nesse mercado. Imagine alguém que nem tem a noção de nada. É verdade. Né? Então, assim, a gente tem que se colocar no lugar do cliente. Pô, e ajudar o cliente, ajudar o empresário. Às vezes, né? por exemplo, eu tiro por mim mesmo. Nunca tive um estudo financeiro. Só fui ter depois que eu montei meu negócio. Aí fui aprendendo na porrada, devendo tudo, cartão de crédito, sei o quê, tal, não sei o quê. E tu, caraca, não posso. Agora tem que ter, tem meu dinheiro, tem, sei lá, OME, tem um monte de coisa que você controla da empresa, controla o seu e já você vai se ajustando. A gente vai tomando porrada, mas... vai aprendendo. Graças a Deus eu tive um faturamento para cobrir essas pendências que foram tendo do passado. Mas tem gente que não tem, que a pendência fica tão grande que você não tem uma renda que cubra esses problemas. A empresa acaba falindo e tu vai julgar o cara assim antes de entender. Né? Então, por isso que a gente precisa se colocar no lugar do cliente para entender o porquê que ele está passando e tentar trazer uma solução. Né? E você pode cobrar mais ou não por isso, mas... a gente consegue ajudar os clientes. Consegue. Quando a gente se coloca no lugar dele. Quando chega assim no final do ano, tem parcelamentos aí para 60 vezes. Só tem que ficar antenado. A Cefaz aqui mesmo, ela teve um período que ela deu e chegou próximo ali, teve uma data de dezembro que ela fez até tal data. Então, se você não ficar antenado, aí o cara tá devendo, sei lá, 100 mil de CMS, ele não tem dinheiro para pagar não, Pedro. Tem. Ou você enquadra em 60 vezes... o cara não vai conseguir pagar de 4, 5, 6 vezes não, que é o máximo que permite se não tiver aberto o período do... porque assim, tem o refis para tirar multa e juros e tem o refis de ampliar ali as parcelas. Uhum. E aí a gente teve aqui, que foi onde eu consegui enquadrar esse rapaz, né? Essa redução de multa e juros aí é uma redução que não é redução, né? Porque você parcela em 80 e cada parcela tem acréscimo da Selic mais 1% e o que tu economizou de multa e juros aqui, eles te tomam lá na frente. É verdade. Bom, e para fechar mesmo, vamos falar um pouquinho sobre a separação de pessoa jurídica e pessoa física, que muita gente mistura, né, as contas. Sim. Digamos que, mais uma vez, um exemplo, digamos que eu tenho uma empresa, uma PJ, e eu tiro o dinheiro da minha PJ, mando para minha pessoa física, mas sem controle nenhum. Entrou dinheiro aqui, mando para cá, ou então eu pego e vou recebendo o meu faturamento da PJ na minha pessoa física, vou pagando despesas da minha pessoa jurídica na pessoa física. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente precisa entender o seguinte, que normas contabilmente, né, precisa seguir lá o princípio da entidade, né? Então, se você tem uma empresa, a conta tem que ser da empresa, pessoa física da pessoa física, mas falando parte tributária, receita, ela não te obriga a ter uma conta da empresa conta pessoa jurídica, né? Tanto que ela te tributa mesmo na conta pessoa física, se ela entender que você recebe na pessoa física é oriundo da atividade da jurídica. Então, a gente precisa primeiro separar isso, né? E outra coisa, é mais importante essa separação até mesmo para o nosso controle, como a gente acabou de falar. Muitas das vezes a gente tem problema por falta do controle. Né? Então, a gente preza por essa separação, para você pagar as contas e recebimento da empresa na conta da empresa, pessoa física da física. Se você precisar de um dinheiro, você transfere. Porque aí, essa transferência hoje, você pegando extrato, você consegue ter um controle muito maior do que eu peguei para mim, o que eu paguei da empresa. Então, aí isso pode ser distribuição de lucro? Pode ser distribuição de lucro. E até que a gente estava falando da apuração do Simples Nacional, o governo não quer saber, como eu acabei de falar, se você recebeu na sua conta pessoa física, jurídica ou se foi em dinheiro. Ele quer saber o que é a receita, o que você teve de receita. Né? E a receita não necessariamente ela é dinheiro. É que você pode ter vendido, mas não recebeu. E se for pela competência, você vai apurar os Simples, mesmo não tenha recebido o dinheiro. Então, independentemente de onde que é o recebimento, você tem que apurar o imposto. Pelo que você vendeu, porque você prestou serviço. Então, essa separação ela é muito importante para os fins financeiros. Para fim financeiro, que é o que impacta mais no negócio. Quando você não tem um controle financeiro eficaz, vem problema aí. E não sou eu que estou falando. O próprio Sebrae tem estudos da mortalidade da empresa, que mais de 50% das empresas fecham as portas por os principais motivos de controle financeiro e gestão empresarial. E aí, você não tendo esse controle financeiro, uma hora vira uma bola, você não consegue pagar os impostos,
uma hora vira uma bola de neve, aí sim. Aí as pessoas levam o imposto como algo ruim por isso. Porque lá na ponta o que fez você fechar a empresa foi o imposto. Mas se você pega lá no comecinho, não era o imposto, foi a falta de controle financeiro que gerou no não pagamento do imposto, que aumentando com o multijuros ficou uma bola de neve gigante, que você não fica impagável. Se você não controlar, né, seu recebimento, seus gastos, seu custo, você não tem nem como saber como é seu lucro, qual é o seu lucro. E aí, aqui, e você imposto, não coloca no preço do produto e serviço. O imposto ele já deve estar dentro do seu custo, né? Para você saber, tem que fazer a sua ficha técnica. Isso aí. Saber qual é o seu markup, qual é a sua margem de lucro, né? Quando a gente pega lá muito cliente também migrando, né, de MEI para Simples, nesse mundo no mercado digital tem muito isso. O cara abre o MEI do nada de um mês para o outro, começa a faturar bombando. E graças a Deus. Fala, quanto é o seu produto? R$40, sei lá. No e-book, 40 conto. Agora a gente vai precisar estudar o quê? O seu público e o seu produto, que no mínimo tem que aumentar o percentual do imposto e o contador. Eu e o imposto tem que no mínimo entrar no seu produto. Só que a gente tem que estudar, por quê? Dependendo do ticket, do valor do produto, dependendo do público, o público não aceita pagar um aumento tão grande. Então, o que a gente vai ter que trabalhar na redução de custo. Né? Pedro, meu produto é 500, eu não consigo aumentar para 600, porque o meu público não é uma galera que tem muito dinheiro. Então, beleza, vamos trabalhar na redução de custo. Né? Porque o objetivo é o quê? O lucro. Não é o aumento do faturamento, é o aumento do lucro. Às vezes você tem o mesmo faturamento, trabalhando ali você consegue ter um lucro maior porque você reduziu o custo. Né? Vou dar um exemplo. Se você mexer nas suas maquininhas, por exemplo, na sua taxa de negociação com o banco. Isso né? aí. Como você está falando aí de infoprodutor, a gente sabe que tem plataformas que têm taxas mais acessíveis. Hotmart, né? Hotmart é a pior de todas. Aqui é a mais alta, mais alta. Pedro? Enfim, isso já é bem importante se você atuar ali na despesa, né? Mudar uma plataforma pode dar uma virada de chave no seu negócio. Por exemplo, no meu mercado, por isso que é bom entender o mercado, a galera, ela tem uma ânsia muito de um ego, de mostrar que eu tenho mais que os outros. Aí tu vê aí, um monte de anúncio, aí o cara no carrão, que às vezes aluga o carro só para fazer o vídeo, o casarão só para fingir, aí vai viajar, faz um vídeo para dizer que viaja toda vez, não é. E aí essas plataformas, elas dão umas plaquinhas de faturamento. É legal ganhar? Só que as pessoas ficam na ânsia de ganhar essa plaquinha, só que ela não analisa os custos que ela vai ter. Fala, galera, placa é legal, mas o importante é o lucro. No sentido de que, às vezes o cara vende mentoria, né? Mentoria, você não, na grande maioria, não consegue escalar, a não ser que seja muito grande, né? Você ser uma pessoa muito grande. Então, às vezes você tem um limite. Só consigo dar uma mentoria para 5 pessoas, porque eu preciso ficar um tempo maior, às vezes é 6 meses, 1 ano, o ticket é maior, 5, 10 mil, beleza. Mas você fica limitado. Aí essa pessoa, para ficar atrás de plaquinha, ela utiliza essa plataforma para receber esse valor. Só que são 5 pessoas, você não consegue controlar 5 pessoas, você consegue. Então não é muito mais fácil se a pessoa vai pagar em Pix, pagar em Pix, não é muito mais fácil você dar seu Pix da sua conta à pessoa física? Porque isso já evita a taxa de 7 e pouco ou 10% da plataforma, mais o saque. Já economizou 10%, porque foi para sua conta, você não vai pagar taxa. Sim. Nem de saque, já tá lá na sua conta. Esses 10% já pode ser seu imposto. Bota aí, 10 mil. É 10%. É isso mesmo. Que você vai pagar em cima disso. É muito alto. Você já está deixando de perder esse valor. Você vai pagar o imposto normal, vai pagar o contador, ok, mas já se safa disso. Entendeu? Então eu fico falando com os clientes, procura outra plataforma. É pouca gente, beleza. O cara quer pagar no cartão, procura, sei lá, Asas ou outra plataforma de recebimento, que às vezes a taxa é menor que a Eduz, que faz Hotmart. Você vai no Asas, se eu não me engano, é 2,99, tem umas que são 1,99 a taxa de utilizar aquele link de pagamento, né? E você vai para uma plataforma Hotmart, é 10% praticamente. Vai para que faz 7,90, Eduz 4 e pouco. Então, cara, 3%, às vezes a pessoa não tem noção no agora, mas pega no médio e longo prazo. Sim, pega no montante total. Eu só economizo 300, 400 reais por mês. Mas, multiplica isso por 1 ano. É isso mesmo. 400 vezes 12. É mais 4 mil conto que você vai economizar. Aí pega e investe, quanto você está deixando de ganhar. Então, são essas particularidades que a gente tem que trabalhar com o nosso cliente, né? Botar na cabeça dele. Eu faço palestras para infoprodutores, eventos de infoprodutores. Eu gosto de trabalhar muito isso. O lucro é que importa. Entendeu? Controle financeiro é muito importante. E a precificação. Você só vai saber se você tiver tudo mapeado, controlado. Eu trabalho nesses 3 pontos. Controle financeiro,
redução de custo, né, na precificação e o lucro que importa, né? Não é só o faturamento, né? Eu estou até planejando, que isso é um processo um pouco mais robusto, eu estava querendo fazer agora em janeiro, mas eu não vou conseguir, provavelmente isso vai ser para ano que vem. Como meus clientes adoram receber plaquinhas, ganhar placa de faturamento, eu vou fazer placas de lucro. Vou pegar... Legal. Claro, os clientes que têm a contabilidade certinha, que infelizmente alguns a gente não tem, né? Mas o cliente que tem o faturamento certinho, principalmente daqueles que a gente faz o BPO também, a gente vai mostrar para ele quanto que ele lucrou. E a gente vai mandar as placas para ele com todo um livro, todo o chat GPT já criou para mim o texto vinculando um livro com café, com a placa de lucro, né? Uhum. E mandar para o cliente, ó, no ano de 2024 você lucrou com a gente aqui X lucro. Legal. Entendeu? Então trazer essa parada do lucro para dentro do negócio. E aí, mais uma vez, segmentar é importante por isso. Se eu não tivesse essa ideia, esse conhecimento, eu não traria isso. E, cara, beleza, não vou ganhar mais com isso, mas é um puta diferencial. Imagina se o cliente postar. E eu vou uma plaquinha de acrílico que é dentro lá e tal, com um textinho, com nome e tal. Imagina teu cliente postar isso e outros empreendedores vendo e, caraca, meu contador não me dá isso. Eu nem sei quanto é que eu lucro. E é um mercado gigante, né, de infoprodutor. Ainda é pequeno no Brasil, na verdade, se for comparar aos Estados Unidos, por exemplo. E é um mercado ainda muito leigo para a Receita. A Receita Federal deixa passar muita coisa não tem noção de nada, muita gente fazendo muita coisa errada. E o futuro é muito grande. Não estou dizendo que é o melhor segmento, né? Pode parar, sabe? Qualquer segmento que tenha bastante público e que você seja um bom profissional é um ótimo segmento. Muita gente ganha dinheiro com outros segmentos. Eu não entendo nada, então por isso que eu não vou para lá. Entendi. Entendeu? Então, cara, dá pra gente ganhar muito dinheiro com contabilidade, assim como dá pra ganhar nada na contabilidade. Não é a contabilidade que dá dinheiro, é o bom profissional. Tem gente que trabalha em X coisa aí que dá muito dinheiro, ou tu vai montar o mesmo negócio, que é povo empolgado, né? O cara vem aqui e fala, melhor tal coisa. O cara fala, não, vou fazer isso. Chega lá, não ganha nada. Entendeu? Assim como dá dinheiro, assim como não dá, né? O menino me mandou a pergunta, Pedro, eu sou, sei lá, servidor público, ganho 40 mil. Só que eu tô estressado. Se eu montar meu negócio, eu vou conseguir faturar mais que isso? Eu falei, cara, você pode faturar 1 milhão por mês. Assim como você pode faturar 2 mil. Essa pergunta é difícil. Entendeu? Vai muito do... Cara, muita coisa varia. Mas muita coisa mesmo. Mas acredito eu que o empreendedorismo, as portas são muito maiores. Só que a incerteza também é muito maior. Mas não depende só da gente. Tu pode botar teu gás no que for, mas são N fatores que influenciam na nossa vida, né? Muitos, mas muito mesmo. Mas o principal é você ali, buscar. E não desistir, né? Sim, é o principal. Eu escutei uma empreendedora que hoje é gigantesca e ela falou assim... Ela contou a história dela, de tudo que ela passou. Hoje ela é uma indústria enorme. Mas a história dela, tudo que ela passou, ela disse, eu tive que ter muita fé. Tinha vezes de ter uma folha gigante para pagar e não ter um dinheiro. E o dinheiro aparecia. A fé dela foi tão grande. Não é assim, né? O dinheiro não vai aparecer. Mas assim, o caminho que ela trilhou deu certo para o dinheiro aparecer. Enfim. Sim. Mas é sobre isso. É sobre não é só... a gente também precisa ter essa fé, né? Essa vontade. Sim. Se a gente tiver vontade, por exemplo, eu sou uma contadora apaixonada pelo que eu faço. Então, é muito difícil eu não ganhar nada com contabilidade. Eu vivo disso, né? Sim. Sou uma contadora raiz mesmo. E então, é sobre você trabalhar com o que você gosta, prospectar aquilo e, enfim, trabalhar mesmo, correr atrás, com muita força de vontade e as coisas, naturalmente, elas vão vindo, né? É uma coisa que eu aprendi lá atrás, né? Eu vi um texto em algum lugar, em algum livro e tal. E é uma parada que é bem interessante mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente cresce escutando, trabalha com o que você ama. Né? Só que muitas vezes aquele trabalho que você ama não dá dinheiro. E aí, mais uma vez, se capitalismo é bom ou não, se é melhor comunismo, se é melhor tal coisa, é outros 500. Mas hoje, onde a gente vive, se a gente não tiver dinheiro, normalmente a gente não consegue viver. Porque a gente precisa comer. Né? O básico. Não estou falando nem de dinheiro para ter luxo, eu estou falando para o básico. O básico, né? Então, você precisa ter algum emprego que te dê dinheiro. Então, se você quiser ter uma qualidade de vida melhor, você precisa ganhar mais dinheiro, né? E aí o texto dizia, né? Não exatamente com essas palavras, mas essa ideia. Fazer o que ama é fácil, mas o segredo do sucesso é aprender a amar aquilo que você faz.
E, tipo assim, é uma parada legal, porque eu nunca amei contabilidade, nunca era algo que passava na minha cabeça ser contador, nada. Mas com o tempo eu fui aprendendo a gostar disso. E vendo as possibilidades que eu tinha dentro disso. Falei, cara, realmente é interessante. E a partir do momento que eu fui aprendendo a gostar da contabilidade, as coisas foram melhorando, porque eu ficava com mais vontade de aprender. Então, por isso que quando eu falo que não é só o dinheiro em si, que quando você busca apenas o dinheiro muitas das vezes não aparece. Porque você está trabalhando em algo que não é nem amar, mas você nem sente prazer em estar naquilo ali. E aí você não procura crescer. Sabe? Eu não vou estudar mais isso, e se você não estudar mais isso, não te dá mais dinheiro, então tu fica nesse negócio, né? Então você tem que aprender a gostar daquilo que a gente está fazendo, né? Então é um ponto fundamental que a gente tem que levar pra gente. Como eu, por exemplo, era concursado, não ganhava tanto, mas era uma grana, não era mandado embora, 30 anos estava aposentado, quando eu falei que ia sair, todo mundo da família, você é maluco e tal, mas era algo que eu não gostava. Falei, cara, sem comer eu não fico, porque eu trabalho de qualquer coisa. Né? Como eu trabalhei de Uber, trabalhei de auxiliar de contabilidade, fiz um monte de coisa. Né? Sem dinheiro eu não ficava. Né? Mas eu não gostava mais daquilo. Não quero mais ficar, não quero. Eu sou meio assim, não gosto, não faço. Tá certíssimo. E para finalizar aqui essa dica para contador, para empresário, para qualquer coisa, qualquer um, antes de a gente pensar na PJ, a gente tem que pensar na pessoa física e não só de moda de academia não, tá? Na seguinte forma, a gente tem que saber primeiro qual é o nosso objetivo de vida. O que eu quero para minha vida como pessoa? O que eu quero? Eu quero estar em casa cuidando da minha filha. Então, você não tem que ter uma visão empresarial de ter um puto escritório, de atender comércio, de tal coisa, porque não vai encaixar. Não vai encaixar com a sua vida. Né? Pedro, eu quero ser o melhor escritório da minha cidade, o maior. Beleza, aí você esquece... Querendo ou não, vai esquecer da família, porque vai ter que deixar de lado, porque para ser um puto empresário, você tem que viver o empreendedorismo. E aí vai chegar, sai cedo de casa, vai chegar tarde, sua criança vai estar dormindo, se tiver filho, né? Família e tal. Vai dar um foco totalmente diferente. Eu pretendo, por exemplo, eu hoje poderia ter um escritório muito maior do que eu já tenho? Poderia, mas não é o meu objetivo de vida, eu não quero ficar milionário. Se vier, ok. Mas eu já ganho uma grana que para mim já tá bom, mas, é claro, exemplo sempre... quer melhorar alguma coisa ali ou outra, né? Mas eu quero estar junto da minha filha, tanto que eu nasci no escritório físico e migrei. Eu não comecei no escritório em casa. Eu migrei do físico, no escritório menor, fui para o escritório maior, pagava, sei lá, dormir por cacetada só de condomínio, tinha um custo muito alto e tal. Só que aí fui mudando a minha visão de vida, né? Porque naquela época eu não tinha. Né, Pedro? E eu falei, cara, isso não está condizendo com o que eu quero para minha vida. Minha vida não é essa. Isso não sou eu. E aí eu voltei para casa. O escritório é no meu quarto e não por causa disso o meu escritório diminuiu. O escritório como um negócio, ele cresceu muito. Entendeu? Mas em outra proposta. Então eu só atendo praticamente serviço, porque serviço, querendo ou não, a parte burocrática é menor do que um comércio. Sim. Se eu for trabalhar com comércio, eu vou ter um trabalho maior, ou vou aumentar meu custo para contratar um monte de gente, ou vou perder mais tempo, né? E não vou para lucro presumido em real, que é a mesma coisa. Posso faturar muito mais? Ok. Mas já me dá mais trabalho e não vai entrar no que eu quero da minha vida. Você desenhou o seu tipo de negócio. Meu negócio. Mas é baseado na minha vida. Entendeu? Porque, cara, quando você faz algo que não bate uma coisa com a outra, lá na frente vai ser cobrado. Lá na frente você vai ver, eu queria estar com meu filho, mas eu foquei na empresa. Aí seu filho vai estar com 18 anos. Minha filha já está com 8. Eu vivo do lado da minha filha praticamente. Quando eu olho uma foto, eu falei, caraca, já passou isso tudo? O que eu fiz com minha filha? E tô ali. Imagina se eu não tô. Passa 18 anos, você olha para trás. O tempo perdido você não recupera. É verdade. Então, se você não souber escolher o que você quer, já era. Não tem como voltar. Então, é uma decisão sinistra, mas eu acho que a gente tem que sentar e botar a cabeça no travesseiro e, cara, o que eu quero pra minha vida? Desenhar a sua empresa, desenhar o seu negócio, né? Desenhar o seu negócio. Pedro, obrigada pela participação. Prazer imenso dividir esse podcast aqui pessoalmente com você. Agradeço a todos que nos assistiram e até o próximo episódio. Obrigada.